CBN Cascavel, edição desta terça-feira, 29 de julho. Para você sintonizado em 93,9 FM, também nos acompanhando pelas plataformas digitais. Envie sua mensagem para o 991 37 7533. Agora recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a Isbela Brasileiro. Ela que é figurinista conhecida por trabalhos até com filmes brasileiros, seu trabalho mostrado em filmes brasileiros premiados inclusive. E a gente vai falar um pouquinho de uma ação, de um trabalho, de um projeto que será desenvolvido aqui em Cascavel, um curso, uma capacitação, Vestindo Histórias. E a Isbela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa ação aqui em Cascavel. Isbela, bem-vinda à CBN, bom dia. Bom dia, obrigada. Isbela, antes da gente falar propriamente dito desse projeto do Vestindo Histórias, fala um pouquinho da sua história pra gente, de como que você chegou no mundo da moda, da sua história, da sua trajetória. Quem é a Isbela e o quanto ela se relaciona com a moda? Bom, eu sou mineira, né, do interior, e desde criança eu tive muito contato com costura, bordado, por conta da minha avó. Fui bailarina por quase 20 anos também, então acabava fazendo muito dos figurinos, né, executando. E aí, na época do ensino médio, uma amiga começou a fazer moda, e aí eu achei interessante, eu já customizava muitas minhas coisas, né, que eu não conseguia encontrar roupas que eu gostava. Enfim, me direcionei para a moda. Dentro da faculdade, eu vi que eu não queria trabalhar na indústria, né, eu questionava muito o sistema industrial. E aí, acabei me mudando para Curitiba, eu estudei em Floripa, fui para Curitiba, e lá eu conheci pessoas do cinema, da publicidade, comecei a trabalhar como assistente, e aí, dentro da publicidade, e aí fui para o cinema, fazer um longa-metragem e vi que era aquilo que eu queria, assim, né? Que daí eu consegui encontrar onde eu gostaria de colocar a minha criatividade, o meu trabalho, né? E aí eu comecei a direcionar pro figurino de cinema mesmo, e teatro, né? Artistas também locais, enfim. Essa tua premiação, né? Você ganhou no filme, vamos colocar ali, Marcelo, o nome Estômago Estômago 2. Estômago 2 e a mesma parte de um homem. Como foi a sua participação nesses filmes? Qual seria o prêmio que vocês receberam? Qual foi o enredo desse filme? O Estômago 2 é a continuação do Estômago. Já existe esse filme, né? Ele é de 2005, se eu não me engano. É um filme bem reconhecido no cinema brasileiro. E a gente teve a oportunidade de fazer o segundo em 2022. Ganhamos um Kikito de melhor direção de arte, que aí o figurino se encaixa dentro, né, desse departamento. São poucos prêmios para figurino mesmo que a gente tem no Brasil, quase nenhum, assim. Mas, enfim, a gente se sente premiado também, de certa forma, porque é a junção, né, a comunhão ali de saberes e fazeres. Mas é uma história que se passa dentro de um centro penitenciário. E no Estômago 2 chegam uma parte da máfia italiana dentro desse centro penitenciário. E o Nonato, que é o personagem principal, ele meio que ele deixa de se alinhar com os brasileiros e começa a se alinhar com os italianos para conseguir coisas ali, porque ele tem um jeito bem malandro de agir, assim. E é um filme bem divertido, foi bem interessante de fazer, assim, bem legal. Parabéns pelas premiações. Como você bem falou, o figurino ele também faz parte, ele compõe. A vestimenta também é uma linguagem, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco, então, de uma maneira mais geral, não específica sobre o filme, a importância da vestimenta, da roupa enquanto linguagem. A roupa, o figurino, a gente fala sobre figurino num lugar artístico da coisa, né? Mas ele se alinha, de certa forma, com o que é a moda, né? Com o que é o sistema de moda. Mas o sistema de moda dentro de um... A gente fala dele enquanto no sistema social mesmo, né? Mas o figurino, ele bebe dessa fonte, dessa comunicação, para estar informando coisas, né? É isso, a roupa ela vai estar passando informações ali, a gente sabendo ler ou não, né? Quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente consegue ler as coisas. Mas a gente vai tirar informações sobre as pessoas
de várias questões. Podem ser psicológicas, podem ser sociais, econômicas, né? Enfim, culturais. E o figurino, ele usa desse artifício, dessa leitura visual, para comunicar aquilo que o personagem é. Então, muitas vezes, tem personagens que nem tem fala nenhuma no filme. Ele só entra, tem alguma ação e sai. Ou no teatro, né? Enfim, a gente não precisa falar só de cinema, no figurino. Mas as informações que precisam ser comunicadas, de certa forma, elas estão ali atreladas ao figurino também, né? Em gestos, em várias outras coisas. Mas o figurino é um dos grandes motores comunicacionais desses personagens. Isbela, você tem formação na área de moda, certo? Uhum. A maioria das pessoas associa a moda com a grandes eventos, a revistas, a passarela, a roupas de grife ou alguma coisa nesse contexto. Uhum. Mas eu queria que você trouxesse aqui para nossa conversa uma reflexão do impacto da moda no social e no econômico, porque a moda não é só aquela glamorização. A moda tem um papel fundamental no que diz respeito a reflexões sociais e econômicas, não tem? Com certeza. Tanto a gente pode falar tanto na questão industrial da moda, né, que é isso, a indústria de moda é uma das maiores poluentes no mundo também, inclusive, né, então tem muitas questões que envolvem questões ambientais, questões sociais, econômicas, né, indústrias que estão em locais que tem mão de obra mais barata, enfim, né, a conversa vai para um longo caminho, assim. Mas na questão social, enquanto a questão de acesso, né, envolvem várias questões que hoje a gente tem uma precarização do mercado de moda, entre aspas, assim, né, não sei se seria essa a palavra correta, mas da gente estar tendo acesso mais fácil a roupas que são muito mais baratas, mas sem questionar de onde vêm essas roupas, como elas são feitas, por quem elas são feitas, qual a matéria-prima que está sendo utilizada. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade de acesso ao que a gente tem enquanto produção local, assim, né? Porque quando a gente pensa em produção local, é tudo muito mais caro, porque é muito mais difícil de produzir, né? Os tecidos são mais caros, enfim. Então, acho que a conversa ela vai por vários caminhos, vários lugares, que é difícil falar aqui rapidinho, mas muitos questionamentos sobre todo o mercado, assim, né? A moda, ela é um reflexo, né? Sim. É um reflexo cultural, e eu imagino que quando você vai olhar isso ao compor um figurino, tudo isso tem que estar refletido naquela vestimenta, e é um desafio, né? Com certeza. E eu imagino que é um pouco disso também que você vem para ensinar e trocar informações nessa oficina que está acontecendo. Na verdade, começou ontem, né? Isso. E vai até sexta-feira no Gilberto Maier, Vestindo Histórias. Figurinista, é só isso, né? Desculpa. O nome da oficina é Vestindo Histórias, isso? Uhum. Tá, perdão. Imagina. E conta pra gente que tipo de conteúdo quem está ali participando vai receber. O conteúdo do curso ele é dividido em 3 etapas. Tem uma etapa que é online, que eu gravei, acho que são umas 20 aulas mais ou menos, focadas no mercado de figurino, numa ampliação no mercado de figurino, assim, né? Não só no cinema, mas fala sobre teatro, fala sobre performance, dança, enfim, né? Várias possibilidades ali. E eu achei mais fácil também de entregar esse conteúdo gravado para os alunos, porque eles podem reacessar as informações a qualquer momento que eles quiserem, assim, né? Porque é muita informação, é muita coisa. Eu acho que o professor chegar e falar durante 2 semanas, acho que ia dar uma surtada na cabeça das pessoas. Então, a gente fez esse conteúdo gravado, com muito conteúdo. E aí, nas aulas presenciais, eu levo 2 roteiros para os alunos. Roteiros que têm vários questionamentos de gênero, sexualidade, culturas, enfim, para ampliar o olhar do corpo, né? Que eu gosto muito desse lugar de questionar os lugares dos corpos no mundo e como a gente olha para eles, né? A forma como a gente observa esses corpos. Então, eu trouxe esses 2 roteiros para eles trabalharem em cima e eles vão fazer todo o processo que a gente faz na criação de um figurino.
Então, eles começam com a decupagem desse roteiro, entender quem são os personagens, quantas roupas eles utilizam. Aí eles partem para pesquisa de referência, para eles criarem o que eles acreditam que é cada um desses personagens, né? A imagem desses personagens. E eles têm que, no final dessa montagem dessas pastas, eles têm que defender isso para a turma inteira, por que eles escolheram as coisas. Aí eles vão para a parte financeira, para entender a gestão financeira desse projeto, e aí eles vão para a parte de montar esses 2 figurinos de 2 personagens. Uma delas eles vão montar com o que eles têm em casa, tipo, pensando a questão da dificuldade do acesso aos recursos, né? Que a gente tem muitos trabalhos que a gente não tem recurso nenhum. Então, como que a gente cria a partir do nada, né? De 0 dinheiros, assim. E um outro que a gente dá material para eles produzirem o figurino a partir dos conhecimentos de cada um. E aí unir os conhecimentos desse grupo, que daí também vem todas as questões de trabalho em grupo, como que se faz um trabalho, né, com várias pessoas que são diferentes, que não se conhecem, enfim, que é isso também, é fazer cinema, né, fazer cultura, assim, é trabalhar com muitas pessoas que a gente não conhece. E chegar no lugar comum dessa criação no final. E aí eles apresentam esse figurino que eles pensaram no final, explicando por que eles criaram daquela forma como eles fizeram. Muito interessante. Tem um conteúdo prático mesmo. Tem. E aí eu fiquei curiosa. Qual é o perfil? Quem está participando aqui em Cascavel desse curso? Olha, é bem amplo. É um curso que foi bem aberto para todas as pessoas que têm interesse. Tem pessoas que já são da área cultural, do teatro, da dança. Tem pessoas que vêm da costura, que, né, aqui em Cascavel a gente tem uma menina que é alfaiate, em outras cidades tinham costureiras de figurino mesmo, de outras cidades, inclusive, cidades próximas. E pessoas que têm interesse em entender o que é o figurino, assim, porque tem muita gente que chega sem saber exatamente o que é o figurino, né? Mas tem um leque amplo de pessoas interessadas ali. Isabela, e como você vê a importância de trazer esse tipo de conteúdo que muitas vezes fica mais num eixo ali, Rio, São Paulo, né, para o interior? Olha, quando surgiu a oportunidade de pensar esse projeto e que a gente viu as cidades onde ele iria abranger, assim, né, eu fiquei muito feliz, porque apesar de eu ter uma formação em moda, que é um outro lugar em relação ao figurino, porém aprendi a costurar, aprendi a fazer modelagem, entender tecidos, né? Uma parte do trabalho eu aprendi, assim, dentro da universidade. Outra eu aprendi sozinha, eu aprendi fazendo, né? Então eu digo que eu virei figurinista sendo figurinista. Eu não tenho uma formação, eu nunca fiz nenhum curso de figurino, porque realmente é muito difícil ter acesso no Brasil mesmo a esse tipo de curso. Ou é muito caro, ou eles não chegam na gente, ou quando eles chegam, eles só são online, né? Então, você tem uma informação um pouco mais diferente, né? Quando está no online, você acaba não executando tanto as coisas, fazendo... A criação é diferente, assim. E aí, quando surgiu essa oportunidade e descentralizar ela de Curitiba, levá-la para outros lugares que têm pouquíssimo acesso, eu fiquei muito feliz, assim, porque conseguir levar tudo que eu aprendi, né, e tantos outros profissionais também que estão fazendo os outros cursos que estão tendo desse mesmo edital. É muito legal você conseguir levar isso para as pessoas poderem ter acesso a esse tipo de informação, né, coisas que a gente foi construindo aí ao longo de 10, 15 anos de carreira, trazer essa informação, juntar ela e entregar para que consiga ter essa conexão com a forma de criar e com o que já é feito aqui, assim, né? Então, é a unificação de plataformas e, ao mesmo tempo, também conseguir colocar as pessoas em contato para elas se conhecerem e elas conseguirem fazer com que a estrutura cultural aqui, de trabalho e tudo mais, se fortaleça e cresça cada vez mais, né? Porque comunidade é uma das coisas que mais constrói fortalecimento, assim, né? Quais recursos financiam o projeto? Vem pelo recurso da PNAB, Aldir Blanc, pela lei Aldir Blanc. Muito bem. E isso faz com que esse conhecimento chegue até as cidades e motive, consolide, inclusive, a cultura, né? Nós temos
cada vez mais comum a gente ver cidades menores, por exemplo, Cascavel, tem festival de teatro, festival de música, né? E são linguagens que conversam, né? Nós tivemos recentemente o Revolta ao Mundo com a Orquestra Sinfônica aqui de Cascavel, que não trazia só a música, trazia o teatro, trazia o balé, a dança, né? Legal. E o figurino está em todas elas, né? Sim, com certeza. Muito importante mesmo. Nesse sentido, como que o figurino, o desenho, a cor escolhida, o tecido decidido, o quanto o figurino ele contribui para reforçar a mensagem que uma determinada expressão artística quer passar? Olha, vamos pensar como responder isso. O figurino, como toda informação visual, ela vai chegar nas pessoas a partir do repertório que essas pessoas têm também, né? A gente faz uma leitura a partir do que a gente tem enquanto experiência, enquanto vivência, enquanto conteúdo. Então, a gente nunca sabe até que ponto o que estamos propondo vai alcançar essas pessoas e vai comunicar exatamente aquele lugar que a gente quer, né? É isso. A partir do momento que a gente bota o negócio no mundo, ele é livre, né? Mas eu acho que o lugar que é de entender sobre o que estamos falando, basicamente, um pouquinho da onde isso vai alcançar, qual é o público, né, destinado, assim. E aí, a partir disso, entender quais são os símbolos visuais que podem conectar e que aí uma pessoa vai olhar e talvez ela se identifique, ela identifique alguém que ela conheça, para estar trazendo para a proximidade do que é aquele personagem e do que você conhece. E a questão das cores tem um trabalho que é de se alinhar às propostas de cor e de referência do que vem de outros setores, aí direção de arte, no cinema, o cenário, no teatro, né, enfim. E a partir do que vem ali, a gente conecta com a nossa proposta e conecta com qual é a mensagem que a cor pode estar passando também, né? Tipo, o que é as pessoas vestirem preto num velório, o que isso significa? O que significa as pessoas usarem branco num velório? Qual é a diferença entre essas duas coisas, por exemplo? O que é uma pessoa muito feliz usar muitas roupas muito coloridas e, de repente, essa pessoa tá com uma cor que não é tão colorida assim, né? Essas brincadeiras que a gente vai fazendo ali na visualidade para tentar trazer a informação, né? Tentar aproximar essa informação. Então, assim, uma tentativa de levar algo, que a gente nunca sabe até que ponto que vai chegar ou não, mas também, ao mesmo tempo, de trazer o público para tentar se ver ou se encontrar coisas conhecidas dentro do que a gente está colocando de imagem, assim, né? É porque é extremamente subjetivo, né? Totalmente. Não é uma construção objetiva, matemática, né? Porque imagino que deva ser muito complexo, porque como a roupa comunica e ela vai comunicar algo de alguém, somos sujeitos complexos, individuais, cheios de características, né? Sim. Onde talvez algo em comum possa ser representado naquele figurino, naquele cenário ali, né? Que faça com que eu olhe, Marcelo olhe e outras olhem e cheguem a uma conclusão comum. Por exemplo, sei lá, sobre um sertanejo, né? Alguém que mora ali naquela região. Mas muito ainda está preso à subjetividade, né? Sim. Não é algo exato. Interessante essa sua colocação. Mas eu também queria aproveitar a oportunidade, tem muitos assuntos para a gente conversar, mas eu queria a sua opinião, como uma pessoa que é experiente e que vivencia isso no seu dia a dia. Como está o cinema brasileiro em relação a essa construção do figurino, as conquistas, os desafios? Olha, eu acho que a gente está num momento de muito crescimento, né? A gente tem muitos profissionais que trabalham no setor, principalmente em grandes núcleos, né? São Paulo, Rio.
E muitos profissionais também que estão na cadeia de figurino, assim, né? Não só figurinistas, mas assistentes, camareiras, costureiras, né? Enfim, a gente tem um leque amplo de profissionais envolvidos no setor. Tem muitas dificuldades também, né? Enfim, muitas coisas que acontecem. É uma indústria, né? O cinema ela é uma indústria também, antes de tudo, assim. E tem muitas coisas que acontecem ali dentro que também é pelo funcionamento da indústria. Então, claro que tem uma luta de classe muito grande, né? Eu participo de alguns grupos, assim, e tem muitos pontos que a luta, né, ela se mantém ali para a questão de cachê, principalmente quando descentraliza, e aí vem cachês que são mais baixos do que do mercado de São Paulo e do Rio. Enfim, né, muitas questões que envolvem. E as pessoas estão sempre se unindo para tentar entender como continuar sendo artista, né? Fazendo cinema, fazendo figurino. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem ocorrido muita valorização no mercado. Eu vejo isso muito nos filmes que eu tenho assistido, assim, que tem figurinos que são incríveis, assim. Eu vejo profissionais crescendo e se ampliando dentro do mercado também. Então, eu acho que tem várias coisas acontecendo, como sempre, assim, né? E a gente tá aí tentando fazer o negócio continuar. Bom, Trabalhar. Lisbela, chegamos ao final da nossa entrevista. Onde podemos acompanhar o seu trabalho? Bom, meu trabalho dá para acompanhar a página do Veste Histórias, é @Veste Histórias no Instagram. E lá dá para encontrar o meu pessoal também, apesar que lá tem pouquíssimos trabalhos, eu sou meio escondida nas redes. Mas tem o meu portfólio também lá dentro da minha página, que também dá para ter acesso aos trabalhos que eu já fiz. Isbela, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel. Eu que agradeço. Essa foi a nossa entrevista com a Isbela Brasileiro, figurinista, falando sobre a oficina Vestindo Histórias, que está acontecendo aqui em Cascavel. Começou ontem, segue até o dia 1º de agosto, oferecendo formação na área do figurino, uma formação inédita aqui em Cascavel com a Isbela.